Atenção, internautas do portal Hora 1. Em 5 segundos, mais uma transmissão ao vivo. Este programa é uma produção independente. Quaisquer informações, sons, conceitos e conteúdo são de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Grande abraço, hein, pessoal do 40, pessoal do 45, vocês não quebram nós não, hein? Vocês tentam, mas você não quebra nós, a produção aqui não, hein? Tá certo? Não adianta derrubar nós, não, nós volta. Não adianta sabotagem não, aqui a gente segura as pontas. Vai tentando aí, continua aí, gente, vai tentando derrubar, hein? A gente vai equilibrando aqui. Tá? Se você procura um programa que não fica em cima do muro, aqui a minha opinião ajuda você a formar a sua opinião e o seu senso crítico. Aqui muro só serve pra gente derrubar, mesmo que derrubem a gente. Se você procura um programa que te diz o que os outros programas não dizem, e por isso ele incomoda muita gente que entra na internet, que quer derrubar, mas nós estamos aqui. Se você procura um programa onde você não só participa do programa, como você faz o programa, ajuda a fazer o programa, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o seu lugar, esse aqui é o seu programa. Tá? Eu estava dizendo para você, não sei se você chegou a pegar ou não no começo, antes de tentarem derrubar a gente, que muitas pessoas me perguntam o que é política, o que eu penso sobre os políticos, o que eu penso sobre a política. Eu normalmente respondo que isso é um assunto muito complexo, que você não pode tomar a política e os políticos do mundo todo pelo Brasil. Respondo isso, respondo aquilo, mas na verdade não dou uma resposta objetiva, até porque eu não saberia ao certo o que dizer. Hoje, eu acho que eu encontrei essa resposta, internauta. Tá? Então, se você é uma das pessoas que me perguntou o que eu acho da política, o que eu acho dos políticos, o que é a política, o que são os políticos, eu acho que hoje eu consigo responder para você. Tá? E eu consigo responder não numa frase minha, não em algo meu, mas numa frase de Joseph Goebbels. Joseph Goebbels foi uma das maiores inteligências que já pisou em cima desse planeta em todos os tempos. Mas Goebbels, assim como muitos hackers tal, usou a sua inteligência para o mal. O Joseph Goebbels, ele era ministro da propaganda nazista. E o Goebbels tem uma frase que eu acho que define bem o que é a política, o que são os políticos. Se você acompanhou hoje o dia a dia, o pronunciamento do presidente Michel Temer, se você acompanhou a semana passada a opinião que eu dei sobre o depoimento do Lula, se você vive no Brasil, e você vive no Brasil, eu acredito que a frase do Goebbels, que não se referia à política, não se referia a políticos, não diretamente pelo menos, cai como uma luva para o Brasil, para a nossa política, para os nossos políticos. A frase do Goebbels é a seguinte: uma mentira dita uma vez é uma mentira. Uma mentira dita 100 vezes, dita 1000 vezes, ela se torna uma verdade. Essa frase, internauta, uma mentira dita uma vez é uma mentira. Uma mentira dita 100 vezes, dita 1000 vezes, se torna uma verdade. Essa frase eu acho que define bem o que é a política, o que são os políticos no Brasil. E mais pra frente no programa eu vou te dar uma dica de livro. E nessa dica de livro eu vou mostrar para você como esse livro que eu vou te indicar hoje, ele tem tudo a ver com a frase que eu estou começando o programa hoje. E se eu esquecer de fazer essa ligação, você, por favor, entre em contato com a gente, me cobra, que você vai entender como as coisas estão interligadas no programa de hoje. Agora, o mais interessante disso tudo, na minha opinião, quando os políticos se orientam pela ideia de que uma mentira dita uma vez é uma mentira dita 100 vezes, 1000 vezes ela se torna uma verdade, sabe aonde isso vai conduzir? Porque já conduziu durante a história, vai conduzir a isso aqui, ó. Solta as imagens para mim, produção. Tá aqui, ó. Campos de concentração. Tá aqui, ó. Dá uma olhada. Prisioneiros do campo de Auschwitz, libertados do campo de Auschwitz. O campo de Auschwitz, escrito em alemão, Arbeit macht frei. Em alemão, o trabalho liberta. A entrada do campo de concentração de Auschwitz tinha em cima a inscrição em alemão, Arbeit macht frei. O trabalho liberta. Só o trabalho liberta. A política, internauta, na minha opinião, ela leva para isso aqui, ó. Feitas as devidas apresentações,
Eu sou o professor Maduro. E a partir de agora, vamos falar sério? Se você acha que as informações que você está recebendo são todas iguais e que a verdade não é muito do jeito que está te parecendo, tá? Vem aqui com a gente, que aqui você vai saber tudo aquilo que ninguém te fala, que ninguém te diz. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar aqui conosco. Esse programa só existe por sua causa, esse programa só existe porque você nos assiste. As pessoas derrubam a gente na internet, mas a gente volta. É ou não é? O pessoal do IP40, IP45, um abraço, pula no meu peito. Tá certo? Nós estamos aqui, ó. Certo? Estamos em pé ainda, hein? Ok? Eu queria começar o programa de hoje. Na verdade, o programa já começou, mas eu queria começar essa parte do programa fazendo um agradecimento. Tá? Eu queria fazer um agradecimento ao secretário de Esportes Trigo e a todas as pessoas, porque semana passada, na quinta-feira, eu reclamei aqui da iluminação do ginásio de esportes. Eu falei que o ginásio de esportes estava às escuras. Até perguntei de que lado vocês estão. Na sexta-feira à noite, o ginásio já estava iluminado, todo iluminado. E de sexta-feira até ontem, hoje eu não fui lá ainda, mas na hora que sair daqui eu vou lá. O ginásio estava iluminado, estava tudo iluminado, todas as lâmpadas estavam acesas. Como eu aprendi com meu amigo Jorge Cajuru, que quem não tem gratidão não tem caráter. A minha gratidão ao secretário Trigo e às pessoas envolvidas, eu não sei se há outras pessoas envolvidas ou não, e em sinal da minha gratidão, solta aí, produção. Tá aqui, ó. Tá aqui, muito obrigado, tá aqui, muito obrigado. Vou falar sério. Muito obrigado não só do professor Maduro, mas de todas as pessoas que frequentam o ginásio de esportes, que estão ali, que agradecem. Aqui a gente critica, mas quando tem que elogiar, a gente elogia também. Então você político, você que tem cargo de confiança, que está assistindo a gente aí, faz o que a gente pede, que você vai ganhar o nosso aplauso. Coloca o aplauso de novo aí para mim, produção. Vamos lá, ó, um aplauso. Essa é para o pessoal do ginásio de esportes. Tá certo? Quer ganhar o nosso aplauso? Não tem problema, nós estamos aqui para isso. Tá ok? Tudo bem? Queria aproveitar para fazer uma outra reclamação. As pessoas têm conversado muito comigo, têm falado muito comigo sobre o banheiro aqui da Praça Central de Matão. Como chama aquela praça ali, produção? Da Praça Leônidas Calígula Bastia. Obrigado, produção. A produção está me informando. O banheiro parece que foi reformado e continua fechado, e fechado há muito tempo. E as pessoas não têm como usar. Inclusive, muita gente me questiona assim: Maduro, o Corpus Christi está vindo aí, como é que vai ficar? O banheiro vai continuar fechado, ele vai ser aberto, como é que fica? Então está aqui a minha pergunta para as autoridades competentes. Eu não sei quem é o responsável, mas fica aqui a minha pergunta. O banheiro não vai ser aberto? O banheiro vai continuar fechado? A população, é a pergunta da população, não é o professor Maduro. Não é só o professor Maduro que está perguntando. É a população que está perguntando. Não tem jeito da gente abrir o banheiro lá? Não tem jeito de abrir o banheiro para as pessoas usarem? Como é que fica? Tá? Então fica aqui a dica, fica aqui o pedido da população que conversou com o professor Maduro. Tá joia? Tudo bem? Ok ou não? Nós temos comentário aí, produção? Pode soltar. Ó, já temos um comentário ali, tá? O prefeito está bravo com você, mas eu não sei por quê. Está bravo comigo, produção? Eu não sei por que o prefeito está bravo comigo. Internauta, pensa comigo, vou até sentar. Ó. Vamos sentar, internauta. O prefeito, a minha intenção, o meu intuito é só de ajudar. O prefeito tem que ficar bravo com esse pessoal aí que arruma problema para ele, que cria confusão. Muitos dessas pessoas, inclusive, que estão em cargos comissionados, em cargos de confiança, mas não o professor Maduro. Tudo que o professor Maduro fala, tudo que o professor Maduro reclama, é sempre no intuito de ajudar. Por falar nisso, eu queria deixar uma dica. Para o prefeito. Ó, prefeito Edinardo, eu sei que o senhor assiste a gente, tá? Vamos conversar só nós dois. Vamos esquecer o internauta agora.
Prefeito, o senhor vai arrumar um problema lascado, prefeito. Sabe por quê? Prefeito, fica aqui a dica do professor Maduro, tá? Toda propaganda da administração, toda propaganda da prefeitura, ela tem que fazer constar na propaganda o custo da propaganda para os cofres públicos. Então veja, as propagandas que vão no Facebook, tá? O programa que o senhor fez a semana passada, inclusive, que foi no Facebook, e por lei, eles têm que constar o custo desses programas para os cofres públicos. O senhor sabia disso? Ah, eu sei o que o senhor vai falar. O senhor vai falar para mim que essa lei não foi aprovada em Matão. Mas então, prefeito, aí é que está o problema. É uma lei federal. Tá? A divulgação dos custos, ela desrespeita um princípio básico da administração pública, dos 5 princípios da administração pública, que é a publicidade. Tá? Aí o que acontece? O doutor Manfrey, o vereador Decinck, a vereadora Ana Mondini vão pedir explicação, entregam requerimento, o senhor fica bravo. Agora, já pensou, prefeito, se ao invés do doutor Manfrey, ao invés da Ana, ao invés do vereador Decinck, ao invés do professor Maduro, que está dando a dica aqui, ó, tá? Aliás, o senhor precisa de alguma assessoria melhor, hein? Essa assessoria do senhor vai custar caro ainda, hein? Tá? Já pensou se ao invés dessas pessoas, quem pega esse negócio é uma dessas pessoas que o senhor fala, esses desinformados, esses desocupados, essas pessoas de má índole, que o senhor inclusive falou no programa do senhor na internet. Já pensou se isso cai na mão dessas pessoas, prefeito? O senhor está enrolado. Então veja, a assessoria do senhor tinha que orientar o senhor nesse sentido. Mas essas publicidades que estão na internet, principalmente, o programa que o senhor fez a semana passada, que tem uma produção, que tem todo... o senhor não falou como a pessoa Ednardo Schettini. O senhor falou como o prefeito Ednardo Schettini. Tem que informar os custos, prefeito. Isso aí vai trazer dor de cabeça para o senhor ainda. Tá certo? Então veja, você internauta que disse que o prefeito está bravo comigo. Das duas, uma. Ou ele vai me agradecer pela informação que eu estou dando para ele agora, de graça, sem custo. Ou então aí é que ele vai ficar bravo comigo mesmo. Mas é verdade. Tá? Vai uma informação aqui no intuito de ajudar, no intuito de orientar. Tá? Isso cai na mão de uns desinformados, de pessoas que não trabalham, como diz o prefeito. E aí, como é que fica? Aliás, prefeito, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu nunca vi um prefeito tão boca suja como o senhor. O senhor é muito boca suja, prefeito. O único político que eu lembro, assim, pelo menos em público, em particular, tudo bem, mas em público, o senhor é muito boca suja. O senhor chama as pessoas de desinformadas, o senhor chama as pessoas de mal intencionadas, o senhor chama as pessoas de... como é que o senhor falou? Enfim, o senhor usa um monte de adjetivos, prefeito, que o senhor não deveria usar. Prefeito, o senhor falou na rádio, chamou as pessoas de babaca. O único político que eu lembro que fazia isso, que assim, era bastante boca suja também em público, é o ex-presidente Collor. O ex-presidente Collor era assim também, ele era bem boca suja. Mas o senhor é boca suja, hein, prefeito? Assim não dá. Tá certo? Tudo bem? Tá certo ou não? Então fica a dica, prefeito, esses negócios da internet aí vai custar caro pro senhor ainda, hein? Tá legal? Tudo bem? Então, internauta, você que falou que o prefeito tá bravo comigo, das duas, uma. Ou agora ele deixou de ficar bravo comigo, ou aí que ele ficou bravo de vez comigo, hein? Tá joia? Espera aí, ó. Opa, temos uma pergunta aqui, ó. Bruno Bergamin, pode repetir, produção. Qual que é a pergunta do Bruno? Tá no Facebook, né? Pode passar. O Facebook não é gratuito, me pergunta o Bruno. A transmissão pode ser feita gratuitamente. É verdade, Bruno. A questão não é a transmissão. Porque, por exemplo, o meu programa aqui. O meu programa ele pode ser feito pelo live do Facebook, a transmissão é gratuita, mas ele tem uma produção. Essa produção, a minha produção, o cenário que você está vendo, ele tem toda uma produção. Essa produção não é gratuita, ela tem um custo. Eu não tenho que divulgar esse custo porque o meu programa é particular, ele é privado. Agora, o prefeito não. O prefeito é pessoa jurídica pública. Então ele tem que divulgar o custo porque isso tem um custo para os cofres da prefeitura. A transmissão
Pode ser gratuita, mas a produção ela tem um custo. Veja, a produção tinha um entrevistador, tinha o prefeito, tinha cenário, tinha câmeras, efeitos de câmeras. Ela não foi feita com um celular ou com uma câmera que era do próprio prefeito. Concorda comigo, Bruno? Ali tem uma produção. Alguém fez aquela produção. Provavelmente uma empresa. O meu programa tem uma produção que é feita por uma empresa. O programa do prefeito que foi ao ar na semana passada, provavelmente, eu tenho 99,9% de certeza que foi feito por uma empresa. Eu sou capaz até de falar para você o nome da empresa. Tá? Tá, joia? Mas veja, a transmissão ela pode ser gratuita, mas a produção tem um custo. E o prefeito não falou como cidadão Edinardo Schettini. Ele falou como pessoa jurídica, o prefeito Edinardo Schettini. Entendeu? Então isso tem um custo. Esse custo, por lei, ele tem que ser divulgado. Assim como os outros programas que são postos no Facebook do prefeito, mesmo programas falando das obras da prefeitura, recapeamento de ruas, e não sei, eles têm um custo. Porque eles têm uma produção. É justamente o custo dessa produção que tem que ser divulgado. Tá joia? Tudo bem, Bruno? Não sei se eu respondi sua pergunta ou não. Se eu não respondi, pode falar de novo aqui com a gente. Tá legal? Tem mais aí, produção? Não? Chegando pode passar. Tá joia? Internauta, uma outra coisa que eu queria conversar com você é o seguinte. Eu queria conversar com você sobre desemprego. Tá? Semana passada eu entrevistei um economista, o nome dele é Luiz Cabral. Nós temos até a foto do Luiz Cabral aí, né, produção? Ah, o cachorro bravo. Tá lá, pega eles, professor Maduro. Tá? Pega eles aí, ó. Morde o carcanhar dele. Morde o Bruno, professor. Tô brincando, Bruno. Brincadeira, hein? Brincadeira. Tá? Eu conversei com o Luiz Cabral, nós temos até uma fotografia dele, ela vai entrar no ar agora. Pode deixar a foto, produção. O Luiz Cabral, ele tem 55 anos, ele é economista, ele é doutor em economia pela Universidade de Stanford e ele é professor na Universidade de Nova York, no Stern School of Business. Eu conversei com o Luiz Cabral, a quem eu agradeço já de público. Eu perguntei para o Luiz Cabral o seguinte, eu conversei com o Luiz Cabral sobre desemprego e eu fiz a seguinte pergunta para ele. Eu falei, doutor, qual é a principal causa do desemprego hoje? Tá? Conversamos tal, e durante a nossa conversa, eu separei alguns trechos, na verdade, 2 trechos específicos do Luiz que eu achei muito interessante. Ele disse assim para mim, ó, frase do Luiz Cabral. Ele disse assim para mim, os sindicatos são os culpados de haver tantos desempregados. Segunda frase do Luiz, os sindicatos não protegem o emprego. Eu até anotei, internauta, para não errar. Os sindicatos não protegem o emprego, protegem os seus associados, que pagam a contribuição. Terceira frase do Luiz, os sindicatos têm todo o direito de existir, mas a legislação, do jeito que ela está, ela não é boa. Então veja, opinião do Luiz sobre o desemprego. Eu questionei o Luiz também sobre a reforma trabalhista. Sobre a reforma trabalhista, a opinião dele, o que ele achava, o que ele pensava. E eu selecionei uma frase que eu acho que resume o pensamento dele. O Luiz disse assim, ó, os empregados podem ser forçados a trocar de emprego a cada 6 meses. Tá legal? Então veja, eu vou repetir para você quem é o Luiz Cabral. Ele tem 55 anos, ele é economista, ele é doutor em economia pela Universidade de Stanford, ele é professor na Universidade de Nova York no Stern School of Business. Ok? Segundo o Luiz, resumindo um pouquinho o que eu li para você da entrevista com ele, os sindicatos são grandes responsáveis pelo desemprego e a reforma trabalhista pode levar a uma situação onde o trabalhador possa vir a ter que trocar de emprego a cada 6 meses. E não trocar de emprego porque ele quer. Trocar de emprego porque ele é obrigado, ele é forçado a fazer isso. Tá legal? Tudo bem? Entre em contato com a gente. Acha que o Luiz está exagerando, acha que não está exagerando, tem alguma dúvida? Os nossos contatos estão aí na tela. Você pode entrar em contato com a gente pelo falecom@vamosfalarserio.com.br, pelo portal Hora 1, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo @professor Maduro nas redes sociais, ou então pelo 991172246. Fala com a gente, entre em contato com a gente, vamos conversar. Mas está aí um ponto de vista, de uma pessoa extremamente gabaritada sobre a questão do desemprego, para você pensar sobre isso. Tá legal? Tudo bem ou não? Vamos mudar de assunto agora, internauta? Vamos lá? Vamos lá ou não? Só dá uma olhada, internauta. Sempre que você vir essa imagem entrando no ar, sabe o que vai acontecer, internauta?
Você viu essa imagem aí? Significa que vai começar o quadro Perguntas Sem Respostas. Exatamente. Nós estreamos hoje um quadro no programa que se chama Perguntas Sem Respostas. Coloca a imagem de novo para mim, produção. Essa é a vinheta, ó. Entrou essa imagem, você já sabe. Vai entrar no ar o quadro Perguntas Sem Respostas. Agora, o que é o quadro Perguntas Sem Resposta? Tá certo? O quadro Perguntas Sem Respostas é o seguinte, internauta. Nós selecionamos, eu e a minha produção, nós selecionamos entre as várias mensagens que nós recebemos durante a semana, aquelas mais interessantes. E você, internauta, é você que faz esse quadro. Porque você manda pra gente aquelas perguntas que você procura, pergunta, mas ninguém te responde. Então você pode mandar pra gente essas perguntas, ela vem pro quadro Perguntas Sem Respostas, e você pode ajudar a gente também respondendo as perguntas. De repente nós temos uma pergunta aí no quadro, eu vou sair aqui, ó, para você ver o Nenê. Tá lá, ó. Ah lá, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, você viu a vinheta? Tá lá, ó. Veja bem. Primeira pergunta sem resposta que nós selecionamos durante a semana. Você pode ajudar a gente a responder. Semana que vem nós vamos responder essas perguntas, tá? Então você pode mandar suas perguntas e você pode ajudar a gente a responder também. Tá lá? Então, ó, primeira pergunta sem resposta. Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque... Essa é uma pergunta clássica. Sem resposta. Quem é mais velho como eu, por exemplo, que já passou dos 40, não vai esquecer dessa... Essa pergunta é clássica. Ninguém, internauta, e eu desafio você, eu te desafio a responder essa pergunta aqui, ó. Cadê? Tá aqui. Ó, ninguém até hoje, já se vão aí, mais de 30 anos, conseguiu responder essa pergunta. Essa pergunta é um clássico. Ela abre o nosso quadro Perguntas Sem Resposta. Semana que vem nós vamos responder. Você vai me ajudar, internauta. Você vai mandar a resposta para nós. Solta mais, produção. Tem mais aí? Os caras estão querendo me quebrar, produção. Tá lá, ó. Uma pergunta sem resposta. Tá? É possível passar a limpo sem limpar a sujeira? Internauta. Fala pra mim, internauta, eu acho que eu sei responder, mas eu quero esperar você, porque semana que vem nós vamos responder. Eu respondo, você responde também, você manda suas perguntas. Mas é possível passar a limpo sem limpar a sujeira antes? Eu acho que vai manchar a roupa, hein, produção? Eu sou um cara que entendo de passar roupa, eu acho que vai estragar a roupa, hein? Não vai dar certo isso aí, tá? Solta mais, tem mais aí, produção? Essa aqui, ó. Essa também é internauta. Dá uma olhada aqui, ó. O São Paulo perdeu para um time amador na Sul-Americana? Essa eu já respondo já. Essa eu sei responder. Isso é uma mentira, internauta, ó. O São Paulo não perdeu para um time amador na Sul-Americana. Tinha um profissional no time, tá? Todos os outros trabalham durante o dia e treinam à noite. Tá certo? Mas tem um que era profissional, tá? Ou não, internauta? Manda sua resposta para nós. Semana que vem nós vamos responder aqui, ó. Mas eu acho que sei responder, hein? Solta mais, produção, manda mais pra nós aí. Essa também é uma pergunta clássica, hein? Essa é uma pergunta sem resposta clássica, hein? Dá uma olhada no Nenê aqui, ó. Nenê, presta atenção. A Paraty recebe por 10.991 quilômetros rodados por dia. Quanto custa isso? A cara do Nenê, ó. Olha aqui, internauta, ó. A cara do Nenê. Quanto custa isso? Isso não aumenta a dívida? Semana que vem, internauta, você vai me ajudar a responder. É você que me ajuda a responder, tá? Tem mais, produção? Pode soltar. Opa, o prefeito dizer que vai dar print nos comentários na internet e mandar para a justiça. É um momento pula no meu peito ou um momento que beleza? Pois é, internauta, olha que pergunta. Essa é uma pergunta sem resposta, hein? Como é que faz? Semana que vem, então, nós vamos responder. Você pode ajudar a gente, te lembrando. O quadro Perguntas Sem Respostas é feito por você. Você manda as perguntas durante a semana e você pode responder as perguntas que são colocadas também. Tá lá! Que beleza, hein, internauta? O nosso ídolo. Tá aí o nosso ídolo, ó. Perguntas sem resposta. Mande as suas, ajude a responder as perguntas, tá? Esse quadro é feito por você e para você, internauta. Tá joia? Tá certo ou não? Tem mais aí, produção? Acabou? Acabou as perguntas? Vamos lá, deixa eu ver. Então vai, vamos pro próximo. Tá lá, ó. Semana passada eu comentei com você o depoimento do Lula pro Sérgio Moro, e disse para você que a estratégia do Lula é culpar a dona Marisa.
nos WhatsApps circulou essa propaganda, essa imagem com essa frase que você está vendo aí, ó. Se sua mãe ficar sem presente, a culpa não é da Marisa. Ok? Eu não sei se é o pessoal de marketing das lojas Marisa que fez ou não, mas se fez, é genial. Genial. Pegou o depoimento do Lula, que jogou toda... você pode ver que o crédito da imagem está embaixo. Quem nos forneceu foi a Abril Comunicações S.A., a quem eu agradeço de público, mas correu nos WhatsApps. Se foi o pessoal de marketing das lojas Marisa que fez isso, gênio. Gênio, gênio, gênio. Tá? Muito legal. Porque o Lula depois, na quarta-feira passada. Domingo passado foi Dia das Mães. Pô, gênio. Gênio, genial. Pelo menos na minha opinião, genial. Muito bacana. Muito bacana mesmo. Tá já? Que beleza, hein? Que beleza, pessoal do marketing. Vão ganhar aumento lá das lojas Marisa, hein? Vão ganhar aumento lá. Tá legal? Outra coisa que eu queria comentar com você, internauta, é o seguinte. No Brasil, eu acho que isso não está sendo muito divulgado, isso não está sendo muito comentado, mas na Europa está um sururu, está um bafafá do seguinte assunto. Tem um menino brasileiro chamado Lucas. Esse menino brasileiro chamado Lucas, os pais dele, acho que ele tem 6 anos, se eu não me engano, 6, 7 anos, os pais dele afirmam que ele sofreu um acidente. Ele caiu de uma altura grande, bateu com a cabeça, chegou inclusive a perder massa encefálica. Aqui na foto você vê o Lucas. Quem é o Lucas? Dá para pôr no quadro grande, produção? Tá lá, você vê o Lucas sendo recebido pelo Papa. Segundo os pais do Lucas, ele caiu, bateu a cabeça, chegou inclusive a perder massa encefálica, chegou a perder parte do cérebro, foi desenganado pelos médicos e estava à beira da morte. Os pais pediram para os pastorinhos, em português seria mais ou menos os pastorizinhos, tá? Pediram para os pastorinhos, que em Portugal tem uma legião de como que eu chamo? Seguidores, devotos na verdade, né? Uma legião de devotos, pediram aos pastorinhos, que nada mais são do que aqueles 3 irmãos que presenciaram a aparição de Nossa Senhora de Fátima na crença católica, que completou 100 anos agora dia 13. Os pais pediram aos meninos e miraculosamente o Lucas foi curado. Tá? O Lucas está aqui, você viu nas 2 fotos que nós temos dele, sendo recebido pelo Papa. Tá legal? Essa é a história do milagre. Isso está dando um sururu danado na Europa. Tá legal? O que você acha, internauta? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu tenho a minha opinião, mas eu queria saber o que você acha. O que você acha desse assunto, o que você acha dessa história. Tá legal? Do Lucas, que foi curado, segundo o pai e a mãe, foi curado pelos pastorinhos, os 3 pastores que presenciaram a aparição de Nossa Senhora de Fátima. Ok? Tá legal? Não sabia disso, internauta? Sabia ou não? Tá aí, ó, não falo para você que esse programa traz para você o que os outros programas não trazem? Você não acredita, né? Tá aqui, ó. Tá certo? Tudo bem? Do que nós vamos falar agora? Vamos lá? Haha! Outra coisa que você só vê nesse programa aqui, internauta. Paris Fashion Week. Semana passada houve a Paris Fashion Week e moda também vamos falar sério, tá? Você vai ver na tela imagens dos desfiles em Paris. Dá uma olhada, olha só, você vai ver desfile de roupa, desfile de moda. Eu parto do princípio que todo desfile de moda, as roupas elas não são feitas para serem usadas. Elas são feitas mais para serem mostradas, para aparecerem, para dar marketing. Mas veja, nesse caso, eu não sei a sua opinião, mas na minha opinião, elas nem são roupas tão feias assim. Pelo contrário, algumas são até muito bonitas. Não é, internauta? É ou não é? Tá aqui, ó. O que você acha? Paris Fashion Week. Dá uma olhada. Qual é a sua opinião? Ok? Tem mais uma. Pode pôr mais uma aí, produção. Tá lá. Moda é moda, internauta. Você usaria uma roupa assim? Sim ou não? Claro que você, maldoso como é, você deve estar pensando o seguinte, que eu jamais poderia fazer isso com o meu cabelo. Mas aí, internauta, eu te dou um cartão amarelo. Tá certo? Você ganha um cartão amarelo porque você entrada por trás, carrinho por trás. Mas tá aí, Paris Fashion Week. Sabia disso ou não? Tá lá, ó. Tá lá, ó. A cara dele, ó. A cara dele quando ele vê o Paris Fashion Week aqui, não vamos falar sério. Vamos falar sério, hein? Hã? É ou não é? Pois é. Dica de livro agora, internauta. Solta a vinheta pra mim, produção. Tem vinheta. Tá aí, ó. Sempre que você vira essa vinheta aí, ou pelo menos essa imagem, você sabe que é dica de livro. Dica de livro. A dica de livro de hoje
traz para você um livro que é assim. Vamos imaginar que você nunca leu nada na sua vida, internauta. Você nunca leu nada, mas você quer ler alguma coisa que vá somar, que faça com que você entenda como é a vida, como são as coisas. Eu vou te dar a dica de um livro que, assim, é impossível que você leia esse livro e depois você seja a mesma pessoa. Solta as imagens para mim, produção, por favor, do livro. Tá? A produção vai pôr no ar a imagem do autor e vai pôr no ar a imagem do livro. Este é o autor do livro que eu te indico hoje, o britânico George Orwell. Você tem aí a data de nascimento dele e você tem a comemoração dos 100 anos de nascimento, que foi em 2003. Mas esse é o autor do livro. Uma frase do George Orwell, para você prestar atenção, internauta. Em um tempo de engano universal, dizer a verdade será um ato revolucionário. Eu gosto dessa frase. Eu quero pensar que o que eu faço aqui no Vamos Falar Sério, o que eu e minha produção fazemos aqui, é exatamente isso, é dizer a verdade. E por dizer a verdade, eu quero crer, quero ver que nós somos revolucionários. Porque nós dizemos a verdade. Na tela, a imagem do livro que é a dica de hoje, em 2 edições diferentes. É o mesmo livro, só que em 2 edições diferentes. A Revolução dos Bichos. Uma fábula sensacional. Tá? Internauta, eu garanto para você, se você nunca leu nada, ou se você já leu tudo também, e não leu A Revolução dos Bichos, você está perdendo um tempo danado. A hora que você ler o livro, é este livro aqui, ó. Eu tenho a edição, internauta. Ó. Uma daquelas edições que você viu ali, ó. A minha é essa aqui, ó. Dá para ver, produção? Tô pondo certinho? Tá aí, ó. Esse livro é sensacional. Eu queria ler para você só um trechinho que tem aqui atrás, ó, que diz o seguinte. Esta fábula, habilmente construída por George Orwell, sobre a traição a um ideal pelos caminhos da tirania e da corrupção, não vou nem comentar, internauta, é ainda tão atual e relevante quanto o foi em 1945, data de sua primeira publicação. Ok? A brincadeira que eu te proponho é a seguinte, internauta. Eu te proponho uma brincadeira. Nós vamos fazer o seguinte. Você vai ler o livro, que é fininho, ó. Vou pegar de novo aqui para você ver, internauta. Ó. Ele é super fininho, ó. É um livro pequenininho, fininho, edição de bolso, tá? Barato. No site da Biblioteca do Exército. Esse não é da Biblioteca do Exército, esse é da Editora Globo. Mas no site da Biblioteca do Exército ele custa R$20. Barato. Tá? Um livro fininho. Depois que você lê o livro, vamos identificar quem são os personagens do livro? Vamos fazer essa brincadeira? Vamos tentar identificar, por exemplo, em âmbito nacional, tá? Na política nacional, e na política local, na política aqui da cidade de Matão, ou da sua cidade mesmo. Quem são os personagens? Por exemplo, quem é o porco Napoleão? Quem é o porco Bola de Neve? Quem é o cavalo Sansão? Quem é o burro? Tudo bem, eu escutei, tá, internauta? Eu escutei. O burro é o professor Maduro, tá bom. Tá certo, tudo bem. Esse aí você já identificou. Tá? Mas vamos identificar os outros. Quem são os outros personagens do livro? Eu tenho certeza, eu te garanto, que você vai ter uma brincadeira sensacional. Tá? Sensacional. Faça isso, internauta. Tá? Uma fábula que tem os 2 pés totalmente na realidade. Leia. E depois fala para mim se não é tudo o que eu estou te falando. Fala para mim se depois desse livro aqui, você não vai enxergar as coisas de uma maneira diferente. Depois desse livro aqui, você vai entender por que a frase do Goebbels, uma mentira dita uma vez é apenas uma mentira. Uma mentira dita 100 vezes, 1000 vezes se torna uma verdade. Você vai entender por que tem tudo a ver com isso aqui, por que tem tudo a ver com a política, por que tem tudo a ver com os políticos. Tá certo? Fica a dica para você então, George Orwell, A Revolução dos Bichos. Não perca, não perca. Tá certo? Bota a vinheta aí, produção. Solta a vinheta que agora é a hora do quadro. Qual é o quadro que vai entrar agora? Ah! Pula no meu peito! Tá aí, ó. Tá aí pra você a vinheta do Pula no meu peito. Tá aí o quadro Pula no meu peito. O quadro Pula no meu peito, espera, internauta. Eu vou aqui na estante, você sabe, eu esperei a produção voltar pra fazer isso. Eu adoro fazer isso. Eu vou aqui na estante e já volto. Tô chegando, me aguarda aí. Tá guardado o livro ali, ó. Tá, você deve pensar assim, pô, mas essa estante aqui, internauta. Vou falar agora pra você. Se você ler, tem pouco livro aqui,
Mas se você ler os livros que tem aqui, rapaz, você vai ver o mundo de uma maneira diferente, hein? Quadro Pula no Meu Peito. O que é o quadro Pula no Meu Peito? O quadro Pula no Meu Peito faz parte da nossa campanha por um mundo mais educado, por um mundo com menos palavrões. Então, quando você tiver vontade de soltar um palavrão, seja lá por que motivo, você não solta um palavrão, você solta um Pula no Meu Peito, tá certo? Obrigado, produção. Ah lá, Pula no Meu Peito, tá certo? Pula no Meu Peito, para quem nos acompanha no exterior, para quem nos acompanha em países de língua inglesa, é o Come on, boys and girls, come on! É o Pula no Meu Peito. Sim, você deve estar pensando que eu estou falando errado, mas eu não estou. Pergunta lá para sua professora de inglês lá na escola de inglês. Pula no meu peito em inglês ou é jump on my chest? Não, internauta. Boy, no, boys and girls. Pula no meu peito é come on! Tá certo? E o come on de hoje vai para duas coisas. Primeira coisa que vai o come on de hoje. Gente, vamos falar sério. Vamos falar sério. Come on! Esse final de semana, eu fui para São Carlos de Araraquara conferir o preço dos combustíveis. Tá? Fala para mim, internauta. Esse é ou não é um momento pula no meu peito? Ah, tá lá, ó. Tá aí, ó. Pula no meu peito, ó. Tá? Eu fui conferir o preço dos combustíveis em Araraquara e em São Carlos. Adivinha o que aconteceu, internauta? Tá vendo, professores internautas? Olha lá o que aconteceu, ó. Eu me senti assim, ó. Me senti desse jeito. Os preços dos combustíveis em Araraquara e São Carlos, o preço do etanol, eu uso álcool, sou pobre, não tenho dinheiro por gasolina. O preço do etanol varia de R$ 2,11 até R$ 2,36. Você vai achar R$ 2,11 preço do etanol em Araraquara. Mentira! Descendo a Via Expressa, chegou no semáforo do Savenhago, sabe o Savenhago ali na Via Expressa? Andou 100 metros, primeiro posto à direita. R$ 2,11. Tá? Até 2,36. 2,36 tem em São Carlos, tem em Araraquara. Ah, mas é posto sem bandeira. Não é, não. Tem no Ipiranga, tem no Petrobras, tem no Shell. 2,36 foi o mais alto que eu achei. Na média, fazendo uma média, a maior parte dos postos estão vendendo a 2,21 o litro do etanol. Aí eu te pergunto, internauta, pula no meu peito. Tá aí, ó, pula no meu peito, dá na minha cara. Tá certo? Se o etanol é o mesmo, se o custo de transporte desse etanol não faz diferença, de São Carlos, Araraquara para Matão não tem diferença nenhuma. Se os custos com funcionário, com iluminação, com isso, com aquilo, com o pula no meu peito, são os mesmos, por que o etanol aqui em Matão é R$ 2,49? Explica para mim. Esse é ou não é um momento pula no meu peito? Esse é ou não é um momento come on? Hã? Fala pra mim, internauta, é ou não é? Explica pra... Ninguém explica, entendeu? Ninguém explica, ninguém sabe explicar. Isso não vem de hoje, isso não é agora. Me lembra muito o livro do George Orwell, A Revolução dos Bichos, que o título em inglês é Animal Farm. Animal Farm. Tá? A fazenda dos animais. Tá entendendo, internauta? Por que eu te indico o livro? Então, São Carlos, Araraquara, de 2,11 a 2,36. Na média, 2,21. Ah, mas é 2,12. Tá bom. É de 2,12 a 2,37. Aqui é 2,50. Que diferença fez? Tá? Por que essa diferença? Não tem ninguém que possa fazer isso? Aí a culpa não é do prefeito. Eu não posso xingar o prefeito, Aí a culpa não é do prefeito. Quem que tem que fiscalizar isso? É a Petrobras? É a Agência Nacional de Petróleo? É o Ministério Público? Quem que é? Porque, veja, eu fugi da escola na 3ª série. Mas eu sei que numa situação assim, onde todos os lugares têm o mesmo preço, isso se chama cartel. Isso se chama cartel. Todo mundo tem o mesmo preço. Não é? Quem que tem que fiscalizar isso? Quem que vai ver isso? Pois é, internauta, eu também queria saber. Também queria que alguém fizesse alguma coisa. Então veja, esse é um momento pula no meu peito. É ou não é? Agora veja. Tem um outro momento pula no meu peito, que a gente vai no programa de hoje, que eu preferiria nem comentar esse tipo de coisa. Mas ele é um momento pula no meu peito. Tá? Você está vendo na tela imagens.
Segura essa imagem para mim, produção. Segura na tela. O governo informou essa semana que o Brasil saiu da situação de emergência de epidemia de Zika vírus. Perfeitamente. Só que a principal consequência da epidemia de Zika vírus no Brasil foi a microcefalia. Você vai vendo uma sequência de fotos que a gente separou. Crianças com microcefalia. Isso é o que os outros programas não te trazem. E a gente traz. Você vai ver uma sequência de crianças com microcefalia, consequência de uma política irresponsável de um governo, e aí em todas as esferas, que se orienta pela frase do Goebbels. Tá? Veja, presta atenção, internauta. O Brasil não corre mais risco de epidemia de Zika. Sim. E essas consequências de epidemia de Zika, que são essas crianças com microcefalia, que não são poucas. Essas famílias, como é que faz? Essa é a consequência que o governo não mostra. Essa é a consequência que o governo não quer ver. Essa é a consequência que o governo faz de conta que não existe. Mas ela existe. Ela existe. E quando eu vejo um negócio desse, na verdade, eu não consigo nem mandar um pulo no meu peito. A minha vontade é mandar e... Entendeu? Eu não sei quanto a você, internauta, mas na minha opinião, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso não é coisa de país sério. Isso não é coisa de país sério. Tá joia? Isso é um momento pulando no meu peito, sim. Tá? Esse é um momento pulando no meu peito, e é aquele momento pulando no meu peito que dá vontade da gente pular no peito dos outros. Com os dois pés. Tá joia? Tem como pôr as fotos de novo, produção? Solta de novo para mim. Eu não vou comentar nada, eu vou deixar só as fotos. Ô, políticos, pula no meu peito, hein? Pula no meu peito. Tá joia? Produção, solta a vinheta do Que Beleza. Vamos lá, vamos subir um pouquinho o astral aí. Vamos mudar. Vamos pro Que Beleza agora, tá certo? Vamos abrir lá. Agora você tem o nosso bloco Que Beleza, tá lá? O Que Beleza, você sabe, só vai trazer coisas que são uma beleza. Mas não aquelas coisas que você já vê na televisão, que você vê nos outros meios de comunicação. Aquilo que você não vê. E o Que Beleza hoje, para completar o chute, na cara do governo, porque eu já vou chutar a cara do governo. Aquela cara que você viu chutada lá não é minha, não. Aquela cara é do governo, dos políticos, ou, de certa forma, se você pensar de outra maneira, é a nossa. A minha, a sua, de todo mundo. Tá? Hoje o Que Beleza vai falar sobre obras públicas. Dá uma olhada. Obras públicas que começaram e que nunca terminaram, mas o dinheiro delas já foi. O dinheiro delas já foi. Dá uma olhada, pode soltar, produção. Nós temos várias fotos de várias obras públicas em vários lugares que não chegaram a lugar nenhum. Onde foram gastas fortunas e o que você tem? Absolutamente nada. Estruturas abandonadas, dinheiro desviado, nem jogado fora, viu, internauta? Se eu fosse falar para você que o dinheiro foi jogado fora, seria melhor. Tá? Mas dinheiro desviado, dinheiro gasto e as obras todas incompletas. E sabe o que é pior? Dinheiro meu, dinheiro seu, dinheiro meu. E aí o governo quer aumentar impostos, o governo quer fazer reforma na Previdência para a gente morrer e não receber. Tá certo? Para construir esse tipo de coisa. Para construir uma série de obras públicas esparramadas por todo o Brasil. Inclusive, segura essa aqui, produção. Inclusive aqui em Matão, quem é aqui de Matão, ali na Avenida Laerte Taralo Mendes, aquela avenida que quando você sai da Avenida Baldan, você entra à direita como quem vai para Pereira. Ali no muro da Brasilux, estão sendo feitas uma série de desenhos muito interessantes, por sinal, muito boa a iniciativa da Brasilux. Num dos desenhos tem essa estrutura aqui, ó. Tem essa estrutura que você está vendo aqui na foto. Essa estrutura ela foi construída no Rio Grande do Norte, projetada pelo Oscar Niemeyer, que ganhou um caminhão de dinheiro para projetar, custou os tubos e não serve para absolutamente nada. Está abandonada. Está abandonada. Ok? Está lá, dinheiro público.
Todo mundo, o arquiteto, o empreiteiro, o político, todo mundo ganhou, menos a população, que foi quem pagou. Que foi quem pagou. Agora, você acha que é só nos outros lugares que tem isso, né? Você acha que a sua cidade tá fora disso. Não tá não, ó. Dá uma olhada. Isso aqui é Matão, ó. Isso aqui é Matão. Essa é a musa. Essa é a musa do quadro Que Beleza. Tá? Isso aí, ó, era para ser o Hospital do Bairro Alto. Depois era para virar um centro de especialidades. Depois ia ser da Uniar. A Uniar ia fazer não sei o que de medicina. E aí desculpa, internauta. E aí vai e não vai para lugar nenhum. Você sabe o que eu acho que vai acontecer aí, internauta? Na minha opinião, para você que é aqui de Matão, para você que conhece Matão, sabe o que eu acho que vai acontecer aí? Isso aí vai ter que ser derrubado, isso aí vai pro chão. E todo o dinheiro que foi gasto aí, entendeu? Vai ser perdido. Para mim, isso aí não vai virar nada. Isso aí vai ter que ser derrubado, isso aí vai pro chão. Essa é a minha opinião. Pula no meu peito, certo? Pula no meu peito. Se tem político bravo, pula no meu peito. O que você acha aqui? Tá? Isso aí já vai o quê? 20 anos, produção, que está nessa lenga-lenga aí? Mas é que a saúde no Brasil, de maneira geral, e a saúde aqui em Matão está ótima, viu? Ninguém precisa do hospital, está sobrando dinheiro. Pode ficar gastando dinheiro adoidado, pode ficar gastando dinheiro à toa. Agora, você acha que isso aí é o máximo? Solta mais, produção, tem mais, dá uma olhada. Esse aí, ó, qual que é esse endereço, produção? Major Joaquim Gabriel de Carvalho, rendeu reportagem da EPTV há pouco tempo atrás. Esse aí já está ficando na boca das pessoas. Ele era o buraco do Adalto, o buraco do Chico, e já está virando o buraco do Schettini. Okay? Porque é a única coisa que tem aí, buraco. Aí era para ser o Túnel da Liberdade 2, é isso, produção? Ou seja, a única coisa que ficou é buraco. Tá? Buraco. E deveria ter uma rotatória também. Agora, o que está acontecendo é que a erosão está começando a comer, lá na parte de trás passam os trilhos da ferrovia. A erosão está começando a comer aquela parte de trás. E tem um custo diário, essa obra gera um custo diário, né? Quanto que é, produção? 150 mil por locomotiva que passa ali por dia. São 5 por dia. Faz as contas, internauta. Faz as contas. 150 vezes 5, 750 mil por dia. Sabe de quem é esse dinheiro? Meu, seu. Mas eu não moro em Matão. É seu também. É seu também. É de todo mundo. É de todo mundo. Não, mas beleza. Que beleza. Tá? Mas não para por aí não. Tem mais. Pode soltar a produção. Tá aqui, ó. Esse aqui deveria ser o SEC. Centro de Educação e não sei o que lá. Centro de Educação e Cultura. Essa obra aí já vai para 10 anos. Essa obra aí foi gasto uma fábula de dinheiro. Dá uma olhada no estado dela, olha como ela está. Essas imagens são recentes. Tá? Essas imagens são recentes. São minhas, inclusive. Essa sombra que você está vendo aí, ó, sou eu. Tá? Essas imagens são recentes. Eu fui lá, fiz as imagens. Dá uma olhada como é que está. Aí foi gasto uma fábula de dinheiro. Ninguém sabe dizer quanto foi gasto também. Mas foi gasto. Dinheiro meu, dinheiro seu, dinheiro de todo mundo. Dinheiro de todo mundo. Dá uma olhada como está o lugar. Para quem não é de Matão, é a mesma avenida, onde um pouquinho mais para cima... Na Brasilux, no muro da Brasilux, eles estão fazendo as pinturas. Tá? É a mesma avenida. E aí está o SEC. Sabe o que vai acontecer com isso aí também, internauta? Na minha opinião, chão. Chão. Vai para o chão. Tá certo? Vai para o chão. Não vai ter jeito. Aqui você vê uma outra imagem, feita por mim também, da pista. Olha lá, eu lá. A minha sombra lá. Tá lá. Feita na pista de atletismo, aqui do campo do ginásio esporte, conhecido como Beira Rio. Essa é a pista de atletismo, que já foi reformada também umas 250 vezes. Já foi gasto um dinheiro monstruoso aí. Eu estou mostrando para você só o estado da pista. Como está a pista. Tá certo? Nem estou te mostrando o resto. Nem estou te mostrando o entorno. É só para você ver a pista. Essa pista já foi reformada umas 3, 4 vezes. A última vez, eu lembro, tinha uma placa lá na frente, era R$200 mil. Ok? A última vez. E aí, como é que fica? É ou não é uma beleza? Que beleza. É ou não é? Que beleza, né? Que beleza. E iguais a essas que eu te mostrei, tem muitas outras. Eu só estou te mostrando algumas para você ver o que é feito do nosso dinheiro, o que é feito do dinheiro público. Quem que está por trás de tudo isso? Políticos, empreiteiras, não só à toa, não é à toa
que é justamente, você pega o noticiário de qualquer emissora de televisão, de qualquer revista, de qualquer portal de internet, de qualquer lugar, o que você vai ver? Políticos e empreiteiras. Políticos e empreiteiras. É isso aí, ó. É isso aí que acontece. É isso. É ou não é uma beleza? É ou não é um quadro que beleza? Fala pra mim, internauta. É ou não é? E eu tenho certeza que na sua cidade, se você não é de Matão, tem várias situações assim também. Que se você andar um pouquinho, você já vai ver, já vai saber identificar. É ou não é? Ou se é. Solta o cachorro bravo aí, produção. Tem o cachorro bravo, hein? Tá no ponto o cachorro bravo? Sorte o cachorro bravo, porque isso é cachorro bravo, hein? Vamos para os comentários? A produção falou para mim que tá chovendo comentário. Pode soltar, produção. Vamos lá. Tá lá, ó. Gil Papão. Uma pergunta. Cadê o estádio que estavam construindo em Marabá? Pois é, eu não coloquei ele aí nas imagens, mas eu poderia ter citado. Virou mais um nas estatísticas de obras inacabadas no país da corrupção? Com certeza. Virou sim, ô Gil. E assim como o Mané Garrincha em Brasília, que custou quase 2 bilhões de reais e está caindo aos pedaços. Assim como o de Itaquera, o pessoal corintiano não vai gostar, vai achar que eu pego no pé do Corinthians. Mas o de Itaquera, que custou uma fábula, também está caindo. Tá? Com certeza. Virou estatística no rol das obras públicas inacabadas. Pode soltar. Antônio Edson Matoso. E o estádio de Ananindeu? Ananindeu aqui em Matão. Você falou em Ananindeu, as pessoas pensam que é um centro de educação e tecnologia. Porque o que as pessoas saem daqui para estudar em Ananindeu é uma glória, hein? Você vê, eu nem sabia que tinha estádio em Ananindeu. Porque aqui, quando se fala em Ananindeu, é só educação e cultura. É só estudo, diploma e por aí vai. Dinheiro público no lixo ou pelo ralo? Ou, exatamente, nem no lixo nem no ralo. É o ou. É exatamente o ou, Antônio. Muito obrigado pelos seus comentários. Tá? Abraço, pessoal de Ananindeu. Matão ama Ananindeu, hein? Uns mais do que outros. Tá lá o Gil de novo, ó. O estádio de Ananindeu já foi construído e demolido várias vezes. Tá aí, ó. Cadê o Ministério Público para investigar? Boa pergunta. Cadê o Ministério Público? Ministério Público, cadê você? Tá? Pode soltar mais, produção. Tem mais aí? Pode soltar. Você vê, internauta, que esse assunto é um assunto que passa meio desapercebido, fica meio escondido da mídia, mas ele tem que aparecer. Ele tem que aparecer. É o nosso dinheiro. Iracema Almeida. Após a inauguração da transposição e chegada das águas do Velho Chico à Paraíba, no início de março, o Ministério Público Federal, MPF, relatou, através de nota, que a obra não está concluída e encontra-se em fase de pré-operação, informando a população paraibana que a falta de revitalização no Rio Paraíba e a não realização de ajustes nos sistemas de captação podem dificultar a chegada dessas águas em Campina Grande. Não coloquei nas imagens também, mas quanto já não foi gasto nessa tal de transposição do Rio São Francisco, que não chega a lugar nenhum, não vai a lugar nenhum, e sumiu também. Mas daqui a pouco ela volta, Dinheiro público, internauta, meu, seu. Aí o governo vem à televisão e fala que não tem dinheiro para a Previdência. Que se não fizer a gente morrer de trabalhar, porque a Previdência virou um imposto a mais. Se não fizer a gente morrer de trabalhar, não vai conseguir pagar benefício. Pois é, e a transposição de São Francisco? E essas outras obras aí? Ah, pode soltar, produção. Fernando Augusto. De que adianta prometer grandes obras se superfaturam ou até mesmo não entregam elas? A obra da Copa inacabada até hoje. É verdade. Cadê as obras de mobilidade que foram prometidas na Copa do Mundo, que ia revolucionar, que não sei o quê? O dinheiro foi gasto. O dinheiro já foi. Tá? E aí? E o legado da Copa do Mundo, o legado da Olimpíada? Cadê? Não se fala mais, né? Não se fala mais de Copa do Mundo, não se fala mais de Olimpíada. Acabou, né? Pois é. Solta mais, produção. Pode soltar, que eu não tão bravo, hein? Tô vendo que até o internauta tá bravo, ó. Manuel Filho, por que, depois desse escândalo todo, ainda não proibiram a Odebrecht de participar de obras públicas no Brasil? Manuel, vai pro quadro Perguntas Sem Respostas, tá? Vai pro quadro Perguntas. Essa é uma típica pergunta sem resposta. Ninguém responde essa pergunta. Olha lá, ó. Tá aqui, ó. A cara do Nenê, olha que ele ouviu essa pergunta, ó. Por que, depois desse escândalo todo, ainda não proibiram a Odebrecht de participar de obras públicas no Brasil? Pois é. Vai para o quadro Perguntas Sem Resposta. Você responde, internauta. Você responde. Tá? Você responde para a gente.
Pode soltar mais, produção. Sebastião Trindade. Obras públicas no Brasil. Duvido que tenha alguma sem envolvimento com corrupção, seja a nível federal, estadual ou municipal. É lastimável. Sebastião, sou da mesma opinião. Tenho a mesma opinião que você. Penso igual a você. Igualzinho. E acredito que a maioria de quem paga essas obras, que somos nós, os pagadores de impostos, acredito que a maioria das pessoas também pensa assim. Se não a totalidade, viu? Tá? Pode soltar, produção, se tiver mais. Tom. No Brasil, as instituições estão funcionando, mas não pegam bilhões desviados de obras públicas para enriquecer políticos, empreiteiros, etc. Pois é, tem jornalista que o bordão do cara é esse. Ah, no Brasil as instituições estão funcionando. Pois é, mas ninguém pega o dinheiro, né? Político, sei lá, pode ser que vai pegar, pode ser que não pegue, até agora não pegou ninguém. Tá? Mas o dinheiro mesmo, ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe para onde viu, hein? Ninguém viu para onde vai, ninguém sabe o que fim levou. Tá? Pois é, internauta, obrigado pela participação de todos. Eu sei que o assunto irrita, e ele irrita mesmo. Está lá o Gustavo, Gustavo Farias. Gostei do programa, sucesso. Obrigado, Gustavo. Esse programa é feito para vocês. Ele é feito pensando em vocês, ele é feito para vocês e por vocês também. Tá legal? Aqui é o espaço que a gente tem para falar as verdades, para falar aquilo que nos irrita. Obrigado, viu, Gustavo? Obrigado pela sua audiência, obrigado pela audiência de todo mundo. Tá? Tem mais aí, produção? Mas e esse barulhinho que eu estou escutando aí? Que barulhinho é esse? Deixa eu ver. Olha. Cadê? Ah, tá aí. Tá aí o Lupércio. Chegou o Lupércio. Eu sei que você está pensando assim, internauta. Pô, mas já acabou. Pois é. Mas veja, sempre que o Lupércio aparece, significa que o nosso programa acabou. Eu estou dançando aqui. Produção. Significa que o nosso programa acabou. Tá? Mas não se preocupe, semana que vem nós estamos de volta, mesmo que o povo derruba a nossa internet, a gente volta. Pessoal, oi? Tá, sim, a produção está me dizendo, nós vamos chegar em produção, pera lá, tá? Sim, tá? Pera lá, nós temos aqui uma imagem que nós vamos colocar antes de acabar o programa, que ilustra bem o que é o Brasil, o que são as obras públicas no Brasil. Pode soltar a produção? Dá uma olhada, internauta, dá uma olhada nessa imagem, ó. Dá uma olhada e diz para mim se essa não é a cara do Brasil. Essa é ou não é a cara do Brasil? Dá uma olhada ali, ó. Isso aí me lembra muito, viu, produção? Uma prefeitura aqui de uma cidade do interior. Eu esqueci o nome da cidade agora. Mas me lembra muito uma prefeitura aqui do interior de São Paulo, aqui perto de Araraquara, rapaz. Mas eu esqueci o nome da cidade. Que cidade que é essa, internauta? Você tá vendo? Ananindeu, exatamente, internauta. Ananindeu. Acertou. Tá lá, ó. Tá vendo? Lembra ou não lembra? Claro que lembra. Claro que eu não podia terminar o programa antes de mostrar essa imagem. Assim como eu não podia terminar o programa também, como já é de praxe, como já acontece toda semana, sem te contar uma fábula. Nós vamos encerrar o programa de hoje com uma fábula. A fábula do programa de hoje é a fábula da cigarra e da formiga. Pode soltar a imagem da fábula aí, produção. Dá uma olhadinha. Eu vou te contando a história e a produção vai pôr a imagem no ar. Tá? Tá atrás de mim? Tem como pôr na tela cheia aí, produção? Vou sentar aqui. Tá lá. A fábula da cigarra e da formiga é assim. As formigas, trabalhavam dia e noite, sem parar, recolhendo folhas, recolhendo alimento e levando para o formigueiro. Enquanto as cigarras só cantavam, se divertiam, era só alegria. Um belo dia, uma formiga chegou para uma cigarra e falou: escuta, você não vai se preparar para o inverno? Você não vai recolher alimentos para o inverno? Você não vai trabalhar pensando no inverno? A cigarra disse assim para a formiga: mas é muito pouco tempo que eu estou aqui, nem completou 100 dias que eu estou aqui nessa árvore e tal. Tem tempo. Só pessoas mal intencionadas, pessoas desinformadas vêm cobrar de mim que em tão pouco tempo eu vou juntar alimento. Tá certo. E o tempo foi passando, o tempo continuou passando. Num outro dia, a mesma formiga voltou para a cigarra e falou: cigarra, vamos lá, junta um pouquinho de alimento. A hora que o inverno chegar, você não vai ter o que comer. A cigarra virou para a formiga e falou: não, eu recebi uma dívida muito pesada do outro administrador dessa árvore aqui onde eu moro, não dá para eu fazer nada, vamos com calma. Tá certo. O tempo passou e o inverno chegou. Chegou o frio,
chegou a neve, e todas as folhas, as árvores perderam todas as folhas, a grama desapareceu, não havia mais o que comer. Com frio e com fome, a cigarra foi bater na porta da formiga. Toque, 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 toque. A formiga abriu, viu que era a cigarra, e falou, pois não, dona cigarra. Viu, dona formiga? Disse a cigarra. Não tem jeito de você me arrumar uma coisinha aí, uma comidinha, um chazinho quente, um leitinho, tal. Pô, tá muito frio, né? Faz tempo que eu não como. A formiga olhou para a cigarra e falou assim, enquanto eu trabalhava, enquanto o tempo passava, você cantava. Você cantou, cantou, cantou. Agora dance. A minha pergunta para você, internauta, é a seguinte. Nessa fábula, coloca a imagem na tela maior para mim, produção. Dá para pôr de novo? Tá na tela grande? Nessa fábula da cigarra e da formiga, nós, os trabalhadores, os pagadores de impostos, somos a formiga. Quem você acha que são as cigarras? Tenha uma boa semana. Fique com Deus. E semana que vem, a partir das 6:30 da tarde, vamos falar sério? Tchau, tchau.